Gente, ó, vamos corrigir a lista 8. A lista 8, ela lida com as funções do primeiro grau. F de x é igual a x mais b. A é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Não esqueçam, tá? Então, no primeiro exercício, ele dizia assim, que f de x é 2x menos 1. Então, quem é o A? A é o número que tá com x, então A é 2 e B é menos 1. Na letra B, ele quer que a gente calcule y, x, quando y é 0. Gente, quando y é 0, o nosso x, ele tem essa fórmula aqui, não é isso? Que é menos b sobre a, é o zero da função. Então, gente, ó, substituindo o b não é menos 1, tá aqui, que b é menos 1, então, menos, que é da fórmula, com menos 1, dividido por 2, menos com menos, mais, então 1 sobre 2. Então, quando y é 0, x é meio, isso significa que a nossa reta vai cortar o eixo x no ponto meio, lá onde x for meio, tá? A letra C pergunta se a nossa função ela é crescente ou decrescente. Então, vamos lembrar, uma função é crescente ou decrescente, ela depende de quem? Do sinal de A. Vamos voltar lá em cima, o nosso A é 2 positivo, certo? Então, se ele é 2 positivo, A é positivo, então ela é crescente, tá? Então, ó, A é positivo, então ela é crescente. Agora, na próxima, ele está pedindo que a gente construa o gráfico. Então, eu falei para vocês olharem e para construir um gráfico, eu preciso primeiro de uma tabela, certo? Bom, então eu dou valores para x, qualquer valor, os mais fáceis. Então, eu escolhi 0 e 1, tá? Bom, então lembrando que a nossa função f de x, ela é 2x menos 1. Então, se eu tenho aqui o valor de x, é só eu substituir e fazer a conta. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 0 menos 1. Então, 2 vezes 0 é 0, menos 1, certo? Agora, o meu x é 1. Então, 2 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1. Então, 2 menos 1 vai ficar 1, certo? Bom, então agora eu tenho 2 pontos, certo? Agora eu vou localizar os 2 pontos nos eixos. Então, quando x é 0, y é menos 1. Então, vamos lá. Procura no gráfico, x é menos 1 aqui, né? X é menos 1. E agora, 1 com 1. Então, 1 do x com 1 do y. Façam de régua, tá? Que aí fica bem bonitinho. Então, agora, a gente vai pegar a régua e vai ligar os 2 pontos, tá bom? Prontinho. Então, tá aqui, ó. Localizei os 2 pontos. E agora, coloquei aqui a reta que... A reta aqui simboliza a função f de x, então tá aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Tá joia? Bom, aí na letra E, ele mandava a gente localizar quem? O zero da função e o y, certo? Então, aqui, ó, lembram? Y não, gente, B, né? B está onde no ponto que a reta passa pelo eixo Y. Era isso que eu queria falar e acabou falei errado. Ó, B então está no ponto que a reta corta o eixo Y. Então, aqui está B, o nosso coeficiente linear, certo? Bom, o zero da função tá aqui, né, ó, que é onde a reta corta o eixo X. Então, o zero da função.
tá? Então, tá aqui feitinho a letra E. A letra E mandava a gente colocar o zero da função e o coeficiente linear, que no caso era o coeficiente B, tá bom? Então, ó, se vocês olharem, o zero da função realmente está entre 0 e 1, tá bem aqui, ó, no meio, né? Como a gente calculou aqui, que o zero da função, ele era meio, tá bom? Então, tá pronto aí o primeiro exercício. Então, vamos lá, exercício 2, mesmo esqueminha, só que agora a minha função é essa aqui. Bom, quando não tem nada aqui na frente, é porque é 1, né? Então, A é 1. E o B? O B é um número sozinho, que no caso é 2, ok? Bom, agora eu quero, quando o y é 0, quanto é o x? Qual é o zero da função? Então, o zero da função tem essa fórmula aqui, né? Então, vai ficar x é igual a menos o B é 2, sobre A, que é 1. Então, x é igual a menos 2 dividido por 1 é menos 2, ok? Então, já sei que quando y é 0, x é igual a menos 2, certo? Agora, a função ela é crescente ou decrescente? Então, vamos olhar o sinal do A. A é positivo, então ela é crescente. Então, A é positivo, então ela é uma função crescente, tá joia? Bom, a letra D, construir o gráfico. Pego a função é f de x é igual a x mais 2. Então, é só eu coloquei esses dois valores para x, poderia ter posto 0, menos 1, o valor que eu quiser. Eu peguei esses dois que são os mais fáceis, tá? Então, ó, x é 1, então 1 mais 2, 3, certo? E aqui, x é 2, 2 mais 2 dá 4. Ok, gente? Então, vamos lá. Agora, colocar esses pontos no gráfico, tá bom? Ó, então, aqui, ó, 1 com 2, 1 e o 2 na reta x, né? E o y, ó lá. Quando x é 1, y é 3. Quando x é 2, y é 4, não é isso? Bom, então liguei aqui os pontos, e aí, ó, vocês fazendo certinho, não esqueçam de fazer sempre pontilhado, tá? Ali onde liga os dois pontos. E agora eu tracei aqui a reta da função, tá? Bom, tem que marcar duas coisas, né? Duas coisas. O que que eu vou marcar? O zero da função. Então, o zero da função tá aqui, né, ó. Zero da função. Que é menos 2, como eu já tinha visto, que o x é menos 2 mesmo, quando o y é 0, ó, bateu. E o ponto em que ele corta o eixo y. Bom, tem que ser no B, né? Ó, aonde B é 2, então no eixo y, aqui, né, ó, certinho, ó. O do B é 2, então aqui está o B, o nosso coeficiente linear, certo? Então, tá feito aí a letra E, tá bom? Então, corrigimos aí os exercícios da lista 8.